Boa noite, mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Desde já nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação conosco, o nosso muito obrigado. Aproveitando a oportunidade, a gente gostaria de pedir que você desse um like no nosso culto. Aí embaixo você dê um like, que isso é muito importante para nós. E nós ficaremos extremamente felizes pelo fato de você ter estado e tem estado participado conosco. Então, nosso muito obrigado. Dê um like, não se esqueça. E também, se você puder compartilhar esse culto, a gente também agradece. Nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. A Primeira Igreja Batista em Francisco Morato está com seus cultos, chamados cultos presenciais, sendo realizados aos domingos pela manhã, durante o período das 9 até as 11 horas, e à noite na congregação lá no Parque 120. Então nós convidamos você para participar conosco desses dois cultos. E também nós queremos lembrar a todos os membros da igreja que nós teremos o chamado Natal, a nossa celebração de Natal. Na sede, lá na igreja, nós estaremos celebrando Natal no próximo dia 18. Então, 18 de dezembro, estaremos participando, celebrando o culto de Natal, que será realizado às 18 horas. E no domingo 25, estaremos realizando o nosso culto, celebração de Natal, lá na congregação. Então, são dois cultos de Natal, celebrações de Natal, e aí nós contamos com a sua participação. Você é o nosso convidado. Venha, participe conosco. Isso para nós vai ser motivo de alegria tê-los conosco. Então, nós estamos convidando. Que Deus abençoe. Vamos ouvir mais uma música e daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Espírito Santo.
Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos. A sua Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo número 6, abra aí suas Bíblias. 2 Timóteo 4, versículo número 6. Dê uma olhada no versículo 6, olha que expressão carregada de emoções. Paulo está no corredor da morte. Ele estava aguardando o momento certo que ele seria decapitado. O que se passa no coração? Como deve ser a expectativa de uma pessoa que está aguardando o último momento da sua vida? Eu imagino que deve ser momentos muito cruéis, difíceis, muito angustiantes. E isso aconteceu com o servo de Deus. Olha o que diz o versículo de número 6 desse capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Quanto a mim, já está sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. A gente faz essa leitura, irmãos, a gente não tem a verdadeira dimensão do que estava acontecendo no interior do coração do apóstolo Paulo, no interior da sua vida. E eu gostaria de fazer alguns destaques do que está acontecendo exatamente na vida do apóstolo Paulo, nesses momentos que antecederam o seu sacrifício. Em primeiro lugar, pode voltar lá, André. Em primeiro lugar, Paulo enfrenta a solidão. Pode botar o primeiro ponto aí. Paulo enfrenta a solidão. Você já imaginou o que é você estar no corredor da morte, aguardando os seus últimos momentos? Você sabe que você vai ser morto, você tem certeza absoluta que você vai ser morto, e pior de tudo, que às vezes mortes extremamente cruéis, como foi o caso do apóstolo Paulo. E para acarretar, irmãos, esse estado que a pessoa está enfrentando, nós temos alguns sentimentos, algumas experiências, alguns acontecimentos que ocorreram e que ocorrem para acentuar o sofrimento. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo enfrentou foi exatamente a solidão. Olha o que diz o versículo de número 9, versículo 9, 11 e 21. Paulo diz que ele está enfrentando uma grande solidão. Ele diz: procura vir comigo, procura vir ter comigo depressa. Ele está pedindo àqueles crentes que venham até ele, porque ele está sozinho, ele está diante da morte, ele está vivendo a experiência que antecede a morte. Você olha para um lado, você não vê nada, olha para frente, você só vê a morte aproximando, você não tem nenhum tipo de amparo psicológico, nenhum tipo de amparo emocional. Olha o sofrimento que esse homem está enfrentando. Ele clama, chama os crentes, venha ter comigo depressa. Ele disse: olha, pega Marcos, traz Marcos também, que era amigo dele, também era companheiro dele. Ele disse: pois ele é muito útil para o ministério. Ele disse: apressa-te a vir antes do inverno, porque Paulo sabia que antes do inverno ele seria sacrificado. Ele queria ainda ter um aconchego, ele queria ainda ter alguém próximo dele. Ele não queria partir sozinho, ele não queria estar vivendo aquela experiência. Que experiência amarga esse homem está vivendo. A segunda coisa que Paulo enfrentou, irmãos, pode voltar para o 2. Diz assim: Paulo enfrentou o abandono. Essa é uma das experiências mais dramáticas que qualquer ser humano possa ter. Você que é filho,
só para ficar velhinhos, cuide deles. Não abandone. Essa é uma das experiências mais dramáticas, uma das experiências mais cruéis que o ser humano possa viver, a experiência do abandono. Paulo diz, olha, o Demas, que era amado, Demas, que era irmão amado, ele diz, esse Demas, ele abandonou, ele amou o presente século, ele amou as coisas deste mundo, né? E Paulo diz, ele foi embora, e ele vai dizer aos amigos que vão abandonando, ele diz, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damasco, somente Lucas está comigo. Ele diz, teve outro que eu tive que mandar fazer o serviço, e ele se sente extremamente abandonado, no momento mais difícil da sua vida, ele se sente abandonado. Essa experiência é uma experiência que a maioria de crentes aqui, que às vezes em determinados momentos de sua vida, naqueles momentos que vocês mais precisavam, vocês se sentiram abandonados por alguém. Todos nós já passamos por essa experiência. Alguns em qualidade um pouquinho mais elevada, outros em tempo um pouquinho maior, outros em tempo um pouquinho menor, mas todos nós já passamos por essa experiência. Mas, irmãos, a experiência que nós passamos às vezes de abandono, elas nem podem ser comparadas com a experiência de Paulo, porque Paulo estava praticamente no corredor da morte. Paulo sente isso. Olha como é que vai se acentuando o sofrimento do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, Paulo vai sofrer o quê? Paulo vai enfrentar a solidão. Em segundo lugar, Paulo vai enfrentar o quê? Paulo vai enfrentar o abandono. Em terceiro lugar, Paulo vai enfrentar uma outra experiência dramática. Que experiência? A experiência das privações. Meus irmãos, quando a gente fala privações aqui, é privações em geral, até mesmo alimento. Olha o que diz o texto, versículo número 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troades, em casa de carne. Vem com os livros, especialmente os pergaminhos. Então, mesmo, olha só, mesmo diante da morte, Paulo sentia necessidade de algumas coisas. A capa, por causa do frio, o frio estava se aproximando. As prisões romanas eram muito cruéis. Essas prisões normalmente elas eram em cavernas, buracos. E o Império Romano ele não tinha, né, essa ideia de tratar bem o preso, essa ideia daquilo que a gente chama de Revolução Francesa, dignidade do preso. Ele tem que pagar sim. Hoje é ele, mas pode ser eu, mas pode ser qualquer um. Essa semana. Olha a situação do apóstolo Paulo. Aí eu olho para cá, eu estou vendo um irmão meu que está passando o quê? Necessidade. Por causa de quê? Por causa de um sistema penitenciário extremamente duro, um sistema penitenciário extremamente cruel. Então Paulo diz, olha, Paulo precisava de amigos para a alma, livros para a mente e cobertura para o corpo. Então, olha só, ele sentia necessidade da alma, de amigos, ele sentia necessidade, ele estava com privação de leituras e ele estava com necessidade de cobertor. Paulo enfrentando todas essas dificuldades. Aí o autor diz assim, o inverno se aproximava, Paulo precisava de uma capa quente para enfrentar. Essa capa do grego era uma roupa externa grande, sem mangas, feita de uma única peça de tecido, pesado com um buraco ao meio, aonde se passava a cabeça. Então ele colocava aquela capa e ele estava protegido. Paulo estava sem proteção, Paulo estava sendo privado. Se o inverno chegasse, evidentemente que o sofrimento de Paulo aumentaria assustadoramente. Um pouquinho mais adiante, olha lá, em quarto lugar, Paulo enfrentou traição. Olha que coisa. Paulo enfrentou traição. Alexandre, o latoeiro, causou-lhe muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele,
Porque resistiu fortemente às nossas palavras. Esse sujeito chamado Alexandre, ele fazia parte lá daquele colégio, daquele grupo de crentes que estavam lá com o apóstolo Paulo. E ele se aproveitou, Paulo percebeu que ele se aproveitou das condições de Paulo, porque Paulo, no começo da sua prisão, Paulo tinha alguns privilégios dados pelo Império Romano. E esses privilégios foram usufruídos por esse homem chamado Alexandre. E no momento que Alexandre percebeu que Paulo estava praticamente condenado, ele abandona a fé. Agora, irmãos, Paulo também enfrentou ingratidão. Olha lá, na minha primeira defesa, olha o que Paulo vai dizer, capítulo 4, versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém pode a meu favor. Você já imaginou o que é isso? Um monte de gente junto com você, um monte de gente que participou com você, um monte de crentes que esteve ali junto, um monte de apóstolos, um monte de gente de igreja que estava com o apóstolo Paulo. Agora, nesse momento, quando o apóstolo Paulo está preso, no momento em que vai ser condenado, no momento que está chegando no final da vida dele, ele é considerado como se fosse uma sarna. Ninguém quer saber de Paulo. Paulo tornou-se um personagem perigosíssimo, né? Paulo enfrentou ingratidão, é o que diz a palavra de Deus. Paulo enfrentou ingratidão. Olha o que diz, né? Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Já passou por essa experiência? Aí Paulo diz: ó, que isto não seja lhe posto em conta. Os amigos de Paulo o abandonaram. Ele orou para que Deus os perdoasse. Os seus inimigos o julgaram, e ele procurou oportunidades de lhe mostrar como poderiam ser salvos. Mesmo diante daquela situação, Paulo pregava o Evangelho. Essa semana eu estava assistindo, tem um podcast muito interessante de pastor Paulo Júnior, e tem mais dois grandes pensadores. E eles estavam abordando a questão da igreja brasileira, que nós estamos muito maturos. Para nós, a nossa vida é preciosíssima, a nossa vida, a gente ama profundamente a nossa vida. Ele disse: a igreja brasileira, nós não estamos preparados, irmãos, para enfrentar as demandas, as dificuldades que porventura possam vir sobre nós. A gente não está preparado para isso. Porque a gente adotou um sistema na nossa vida, um sistema automista, capitalista, tão agarrado em nossas vidas, que a gente valoriza coisas que a gente não deveria valorizar. O pastor Paulo, olha a situação dele: ingratidão, abandono, privações. Então, essas eram as coisas que o apóstolo Paulo estava enfrentando, né? E aí nós temos uma outra coisa muito interessante, né? Abandonado pelos homens, Paulo está abandonado pelos homens. Mas há uma coisa muito importante: mesmo abandonado pelos homens, Paulo é assistido por Deus. Mas o Senhor me assistiu, versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meio do meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem. Onde está isso? Atos capítulo 28, o último versículo do livro de Atos. Abram aí, o último versículo do livro de Atos, para que vocês tenham noções, a gente possa ter noção do que realmente estava acontecendo nesse diante de tudo aquilo que Paulo estava pensando. Olha o que diz o versículo 28 do capítulo 28 do livro de Atos. Alguém encontrou? Olha lá o que diz. Versículo 28, versículo 29. Versículo 30. 31. Aí, olha lá.
situação que nós estamos tratando aqui. Abandonado pelos homens, traídos, passando tribulações. Olha o que ele diz lá. Que ele, mesmo nessa situação, ele fazia o quê? Ele pregava o quê? O reino de Deus, o quê? Ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes a Cristo, sem impedimento algum. Aqueles comentaristas que estavam lá no podcast estavam falando umas coisas interessantes. Colocaram na nossa cabeça, via Estados Unidos, que o nosso grande inimigo é o comunismo. Esse comunismo caricato que nós temos aí. Coreia do Norte, Cuba, que já deixou de ser comunista. E aí nós acrescentamos mais um, que é a Venezuela, que não tem nada de comunismo. Aliás, como nós somos enganados? Sabia que os americanos agora estão assim com os venezuelanos? Estão se beijando. Sabe por quê? Porque os americanos precisam de quê? Por que precisa? Lá da Rússia. A Rússia está fechando a torneira, precisa de petróleo, aí agora estão abraçando os venezuelanos. Beleza? Vamos lá. Olha lá o que diz. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meio do intermédio a pregação fosse plenamente cumprida em todos os sentidos ouvidos. Então preste bem atenção. Se você vai para um país muçulmano e você se converte, olha o que acontece com você. Se você for muçulmano, você pode ser morto. Primeira coisa. Você pode ser desterrado. O que significa isso? Você perde todos os seus bens. Em terceiro lugar, até seus filhos, sua família são tirados de você. E também você não pode trabalhar, não pode ter emprego. Quem que vai dar emprego para um cristão? Isso acontece no Catar, Arábia Saudita. Nós temos os países chamados da OPEC, antiga OPEC, onde está sendo realizada a compra. Vai pegar o evangelho lá. No Egito. Aí o articulista está falando o seguinte: que ele conheceu um casal que foi perseguido no Egito, tiveram que sair do Egito e vir para o Brasil porque estavam sendo perseguidos porque eles eram cristãos. Mas aquele casal, o maior desejo deles era retornar para o Egito, para a continuação da pregação do Evangelho. E aí o articulista está dizendo, eu não consegui entender por que ele queria voltar. E aí, conversando com ele, ele dizia o seguinte: olha, e nada tenho a minha vida como preciosa. E meus irmãos, eles voltaram, eles voltaram, estão lá, só que eles estão vivendo de forma, sabe de que forma? Anônima. Você não fala de Jesus. Quem vai falar de Jesus nessa situação? Fala para mim. Quem vai falar de Jesus? Se você não pode falar, quem vai falar de Jesus? Hein? Fala. Sabe quem vai falar de Jesus? É o seu testemunho. É o seu testemunho. Então, aquele casal de missionários que tinha regressado para o Brasil e agora regressado para o Egito, quando perguntaram para eles: mas como é que vocês vão falar? Não, a gente não precisa falar, a gente precisa o quê? Cristianismo é o quê? É viver. São valores. Você não precisa falar que você é bom pai. Quem tem que perceber isso é teu vizinho, são os seus colegas de trabalho. Você não precisa falar de Cristo na escola. Não precisa.
Paulo diz, que Pedro diz: estou sempre preparado para responder com mansidão aqueles que perguntam o quê? A razão da esperança que é em vós. Então Paulo, ele foi abandonado pelos homens, mas ao mesmo tempo que ele foi abandonado, Paulo foi o quê? Paulo foi aquele que a gente chama de assistido por Deus. A segunda coisa, abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. E o segundo momento aqui, Paulo não foi poupado das provas, mas recebeu o poder para suportá-las. Olha o que diz, versículo 17, versículo B. Paulo não foi poupado das provas, mas recebeu o poder para suportá-las. Ele revestiu de força. Você precisa disso, eu preciso disso. Deus não vai poupar você de sofrimento. Ninguém vai passar nesse mundo sem sofrimento. Mesmo as pessoas ricas, se estão acompanhando diferente, está sofrendo. Olha o milionário. Ontem a informação que chegou é que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito. E olha o que diz, olha o que o autor está dizendo, que além de não ter feito, não está fazendo efeito, ele agora está tomando remédio paliativo. O que significa isso? Isso é muito importante a gente tentar isso. Então, irmãos, ninguém vai passar nesse mundo sem sofrimento, não. Você vai sofrer, eu sofro, todos nós sofremos. Agora, o que Deus faz? Deus nos dá as condições necessárias para nós suportarmos os sofrimentos. Sofrimentos os mais variados possíveis. Outra coisa, Deus não livrou Paulo da morte. Olha lá. Deus não livrou Paulo da morte. Em terceiro lugar, Deus não livrou Paulo da morte, mas da morte. O Senhor me livrará também de toda obra, o quê? Maligna. Não adianta a pessoa viver nesse mundo uma vida razoavelmente feliz e ter uma vida voltada às práticas malignas. Como diz, irmão, sabia que eu posso falar isso? Todos nós temos um pouco de malignidade, todos nós somos malignos. Eles falar isso para os irmãos é uma encrenca, mas todos nós temos uma certa malignidade presente no nosso coração. E aí Paulo vai te pedir, Deus, me livre dessa malignidade. Paulo diz, aí Paulo vai dizer que Deus não livrou da morte, mas Deus o livrou da obra maligna. Isso é muito pouco para o apóstolo Paulo. Paulo não termina com palavras de decepções, né? Quando de nós, irmãos, às vezes, quando nós estamos enfrentando, tem crentes, quando ele enfrenta a primeira tempestade que vem na vida dele, ele já começa a blasfemar, já começa a ficar nervoso, já começa a dizer que Deus não cuida dele, que Deus não está preocupado com ele, começa a fazer deprecações contra a igreja, contra todo mundo, não me visita, não gosta de mim, ninguém disse o que, não sei o que. Olha, Paulo estava sozinho, estava abandonado, estava passando privações. Deus não o livrou da morte, mas ele sente o quê? Olha as palavras do apóstolo Paulo. Aliás, muito interessante isso, né? Ele diz, Paulo não termina a vida com palavras de decepções, mas com um tributo de glória a Deus ao Salvador. E aí temos esse versículo tão importante: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Finalizando, Paulo enfrentou as dificuldades através do carinho que Deus teve com ele. E meus irmãos, qualquer situação que você esteja enfrentando, qualquer desejo de paz, qualquer abandono, qualquer privação, você não está só. Deus está com você. Deus está junto com você.
Pode ser que você esteja tão agarrado com as coisas desse mundo que você não sinta a companhia, a bênção, a orientação de Deus na sua vida. Mas você não vai ser solitário. Deus está com você. E Ele vai enfrentar com você qualquer situação extremamente adversa na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que você coloque esses textos como modelo, como vida no seu coração, na sua vida, no seu estilo de vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe.
muito obrigado por você ter participado conosco. Foi bom tê-los e nós esperamos que você no próximo domingo retorne para estar conosco.